Vamos abrir em Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Apocalipse 2, último livro da Bíblia. Nós lemos do primeiro, agora nós vamos ler do último. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E Apocalipse capítulo 22, já no finalzinho do último livro. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Voltando um pouquinho, indo no capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. É muito precioso ver que a maneira como o Senhor preparou a sua palavra é muito precisa, é muito maravilhosa. Nós vemos lá no princípio, Deus coloca uma árvore, e essa árvore é a árvore da vida. E no final, nós vemos que essa árvore da vida, ela está presente na Jerusalém celestial. Mas quando nós olhamos essa árvore da vida, nós não conseguimos, de maneira alguma, ver qualquer outra forma de entendê-la, a não ser pela cruz do nosso Senhor. Foi por meio da cruz que o Senhor ganhou para você e para mim vida. Somente Ele pode dar vida, Ele é o autor da vida. E por meio da cruz do nosso Senhor, nós recebemos vida. Então, lá em Gênesis, essa árvore da vida, lá em Apocalipse, essa árvore da vida, nada mais é do que a própria cruz do nosso Senhor. Nós lembramos que o apóstolo Paulo falou que longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. E nós sabemos que Cristo e a sua cruz. Eu procurei não saber nada mais entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. No propósito eterno de Deus, ele proveu que Cristo pudesse alcançar não somente a nossa redenção, mas a redenção de todo o universo. Então, a árvore da vida nos fala de alguma coisa muito preciosa. Lá do princípio já estava previsto, que era a cruz do nosso Senhor. Tem um versículo em Pedro, e isso me faz lembrar de um exemplo muito maravilhoso, que é uma ilustração, é um tipo do nosso amado Senhor. A palavra árvore é a mesma utilizada quando Pedro fala que ele foi crucificado por nós no madeiro. É a palavra árvore aqui. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler um trecho um pouco mais longo, mas é a partir do versículo 21. Porquanto por isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje,
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a árvore, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, ou fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É muito maravilhoso ver como o Espírito Santo coloca aqui, carregando ele mesmo em seu corpo. Não foi apenas uma obra espiritual, nós sabemos da dimensão espiritual da obra que o Senhor alcançou, mas alguma coisa muito clara, carregando ele mesmo no seu corpo, porque quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no seu corpo físico. E fala aqui, sobre o madeiro, carregando sobre o madeiro os nossos pecados. Os seus irmãos conhecem essa ilustração tão maravilhosa de um caso real. Existe um inseto, Quercus, este cara que chama, né? Esse inseto, ele é pequeno, e ele tipicamente ele dá em árvores de carvalho, é muito comum naquela região do Oriente Médio. Os irmãos devem saber que muitas dos tecidos, né, quando você olha o templo, os sacerdotes, eles eram tingidos com algumas cores. E a cor vermelha, púrpura, ou carmesim, era tirado desse animal. Mas como? Como é que descobriram isso? Esse pequeno inseto, quando ele, na realidade, ele tem o seu habitat ali na casca do carvalho, ele tem ovos, os seus ovos, né, os seus filhotinhos, vamos chamar assim, e fica debaixo dela, da mãe. E são muitos ovos. Quando vem alguma tempestade, alguma intempérie, esse inseto, então, ele pressiona contra esses ovos para protegê-los. E, ao fazer isso, escorre sobre a casca daquele carvalho um líquido vermelho, carmesim. Irmãos, que figura mais maravilhosa. O nosso Senhor Jesus, quando ele esteve naquela cruz, carregando os nossos pecados, ele foi pressionado, não é? E nós sabemos que o seu sangue foi vertido. O seu sangue foi vertido. E naquela cruz, naquela árvore, ela se torna, então, a árvore da vida. Não é verdade? Você e eu passamos a ter vida. Porque o Senhor ali, ele se deu por você e por mim. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. É nesse espírito que nós lembramos do nosso Senhor. Nós temos aqui o cálice, nós temos aqui o pão, que representam tanto o sangue quanto o corpo do Senhor. Quando nós vemos esses elementos separados, nós vemos, de fato, que ali houve morte, né? Nós lembramos da morte do Senhor. E nós lembramos, e nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Lembrando daquela obra perfeita, em que ele carregou seu pecado e o meu pecado. Naquela árvore, que se tornou a árvore da vida. Então, quando nós participamos desses elementos, é um grande gozo para nós sabermos que nós fomos perdoados, que os seus pecados, os meus pecados foram perdoados. E hoje nós podemos, como irmãos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor, podem hoje juntos celebrar a morte do nosso Senhor, lembrando da sua cruz, porque ali nós recebemos vida. Hoje nós celebramos a vida. E lembrando que o nosso Senhor não ficou na morte. Ele ressuscitou. E hoje está exaltado, reinando absoluto,
à destra de Deus Pai. Então, nesse espírito, irmãos, possamos participar e lembrar do Senhor e da sua obra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por obra tão completa, tão maravilhosa, pela vida que o Senhor nos concedeu. Aquela cruz de maldição se tornou, de fato, a árvore da vida. Louvamos o teu nome nesta manhã. Receba, Senhor, a adoração dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu vim aqui trazer, como o Mário diz, né, nossos cestos, né, que a gente vai enchendo no decorrer da semana, pela graça do Senhor. Meu cesto é bem pequeno, mas para mim a quantidade é muito grande. Temos feito, primeiro eu vou, não, obrigado, irmão, mas não vou gastar tanto tempo assim, não. Estamos tendo feito um estudo no livro Dá-me Entendimento, do Christian Shen, e estamos estudando capítulo por capítulo, né? E para mim tem sido uma bênção, particularmente. O Senhor tem alcançado algo na minha vida de forma individual e espero também na vida de todos, né, de forma coletiva. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução para chegar no ponto que eu quero. No livro, no primeiro capítulo, o irmão Christian Shen, ele fala sobre o Salmo 119. Os irmãos já devem ter lido o livro várias vezes, né? E o Salmo 119, ele, a cada 8 versículos, cada versículo começa com uma letra em hebraico, que a Bíblia, a fonte, né, a origem dela veio do hebraico. Então, por isso que os irmãos têm o costume, né, o Aloysio, o Mário, de chegar e falar, olha, essa palavra, ela é o mesmo sentido, né, como o Mário falou mesmo da árvore com relação à madeira, que pega no hebraico, pega no grego. Então, o Salmo 119, os 8 primeiros versículos, começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. E depois os 8 seguintes versículos começam com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Bet. E depois os outros 8 versículos começam com a terceira letra do alfabeto hebraico, que é o Gimel. E assim sucessivamente, até completar as 22 letras do alfabeto hebraico. E aí termina o capítulo, o Salmo 119, exatamente nas 22 letras do alfabeto hebraico. E assim, é muito difícil. Eu acho humanamente impossível alguém escrever algo começando com uma letra. Com a letra A, a gente consegue fazer, né? A pessoa estava em tal lugar, a pessoa foi ao supermercado, isso daí é fácil. Mas imagina fazer isso com a letra B, com a letra C, com D, com E, com F, com G, com K, com Y. E o salmista escreveu isso. É lógico que foi pela natureza, aí que o livro traz, né, a estudo da natureza da palavra do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou o irmão, o salmista, a escrever isso, porque pela própria capacidade da pessoa é impossível. E isso ocorre também em Lamentações e ocorre também em Provérbios, no, no 10º capítulo de Provérbios, eu acho, 32, 30, versículo 10, obrigado. E aí, essa combinação não ocorre mais na Bíblia, só ocorre nesses lugares.
E aí o irmão Christian Shen, no estudo do capítulo 1, ele demonstra isso, mas o foco do capítulo 1 é o testemunho da palavra de Deus. Porque, resumindo assim, está em frangalhos. As pessoas hoje às vezes falam que são cristãs, mas não se comportam como cristãs. E isso faz com que não tenha testemunho, que não dê exemplo, e ao invés de atrair, dispersa as pessoas. Então, o irmão Christian Shen, ele chama a atenção nesse capítulo 1 para procurarmos fazer o esforço de ser testemunho, né? Porque se vai ser o testemunho, vai dar o testemunho. E aí, eu tinha compartilhado, né, com os irmãos, que eu fiquei, assim, admirado com isso. Eu fiquei fascinado, fascinado. E, e eu percebi assim, nossa, o Senhor tem controle. Na minha humilde visão, eu percebi assim, nossa, o Senhor tem controle absoluto sobre o que a pessoa vai escrever, sobre o que a pessoa vai fazer, desde que ela se deixe ser conduzida pelo Senhor. E aí ocorreu essa uns dias não, já tem acho que uns 2 meses isso. Aí agora eu vou chegar, depois que eu der essa introdução, vou chegar onde que eu quero. Tem 2 meses que ocorreu, Aline e eu, nós moramos de aluguel e o Senhor concedeu para nós um apartamento na planta. E aí, nós temos ido lá, né, para ver o tipo de revestimento, certos detalhes e tudo. E aí tínhamos escolhido um revestimento e tinha que escolher o rejunte. E a Aline não podia ir, porque a Aline que definiu tudo, assim, ela tem o tino para o negócio. Então, eu tive que resolver a cor do rejunte, que falam que é a cereja do bolo, sozinho. Aí eu, nossa, eu tive que escolher o rejunte do apartamento todo. Então, do piso do banheiro, da parede do banheiro, do piso da sala, do piso da cozinha, da parede, do piso dos quartos. E aí eu fiquei, nossa, e se eu escolho errado e depois não dá para trocar? Aí foi, porque tem 3 tipos de rejunte, eu não sabia nada de rejunte, aí eu aprendi que tem 3 tipos de rejunte, e aí eu comprei um rejunte nós compramos, né, um rejunte que ele é mais resistente com o passar do tempo, a cor e tudo mais, e aí foi decidir lá. Aí eu falei com ela, eu comprei o rejunte, você não quer ver? Não, confia. Tá. Aí eles começaram a colocar. E aí eu tentava ir lá todos os dias para ver, né, o rejunte. Aí, quando eu chegava lá, já tinha começado, porque eu conseguia ir lá no meu horário de almoço. E aí já tinha passado muita parte do rejunte. E aí, quando foi tudo caminhando, e aí eu separei as caixas, eles até escreveram na caixa, colocaram uma fita, escreveram na fita. Depois, o encarregado da obra escreveu de caneta na caixa, para não confundir. Esse daqui é do banheiro, esse daqui é da sala. Aí chega um dia, eles colocaram o rejunte errado no banheiro, no piso do banheiro. Era o banheiro que a Aline tinha maior expectativa. E aí eu olhei assim, só que eu não sabia até então que era o rejunte errado. Eu olhei assim, nossa, mas o rejunte encaixou como uma luva. Ele parece, não, que nem tem rejunte, parece um piso inteiriço. Aí eles ficaram todos felizes, né? O pedreiro que aplicou. E aí eu falei,
e sobrou quanto da caixa? Aí eles falaram, Thiago, sobrou da caixa? Não, foi a caixa toda. Ué, não, porque esse rejunte aqui seria mais em precipício. Não, a gente aplicou rejunte nos outros quartos, no outro banheiro e tal. Aí eu olhei assim, aí eu fui olhando, respirei, né? Eu fui vendo e tudo, e deu tudo certo. E aí eu, não, ué, então tá bom, né? Então o rejunte que eu comprei, que era o mais caro, tá fechado, não usou. Não, não usou. Aí eu fiquei pensando, nossa, então não vai servir para nada, porque não tem como aplicar ele em lugar nenhum. E foi muito caro. E aí foi decorrendo a obra, sobraram 3 caixas de rejunte, que esse rejunte é caro. E aí é, eu lembro que quando eu fui atendido no lugar para comprar os rejuntes, o rapaz foi fazendo as contas, e eu fui fazendo as contas junto com ele. Eu falei, não, eu acho que tá errado. Não, tá certo. Não, mas confere, não, não. Aí ele fez assim, não, eu tô certo, você tá errado. Aí eu não quis insistir, que ele tinha um programa para fazer, trabalhava com aquilo. Aí veio me ver a pergunta, você já trabalha aqui há quanto tempo? Aí ele falou, tem uma semana. Eu era padeiro. Aí, e, aí eu estou trabalhando aqui. Aí eu pensei assim, não, eu acho que eu vou insistir com ele para refazer as contas. Mas aí acabou que eu deixei. Aí sobrou as 3 caixas. E eu pensei, nossa, eu vou tentar ir lá. Aí eu conversei com o encarregado da obra, eu falei com ele, o Ailton, o que que você acha para eu levar isso daqui lá, né? Será que dá para trocar? Ele já está escrito na caixa, né? Eu rabisquei na caixa. Eu acho assim, só se for numa muita, muita camaradagem. E aí passaram 2 meses e eu, tipo assim, não vou levar, não. Eu acho que é assumir o prejuízo mesmo. E aí foi esse mês, depois de já tinha terminado de pagar tudo, já tinha terminado de pagar. Fui procurar a nota fiscal, que eu cheguei a falei com a Aline, o que que você acha de ir lá? Ela falou, vai, pelo menos você não pode ter o remorso de que não tentou. Aí eu tentei procurar a nota fiscal para tentar trocar, né? Já mais de 2 meses, o mínimo que a pessoa vai falar, cadê a nota fiscal? E eu não achei. Aí eu fui, senhor, vou lá. Aí eu levei lá os rejuntos e na hora que eu chego na loja, não tá a pessoa que me atendeu. Tinha uma moça e um senhor lá que no dia que eu comprei, eu até fiquei olhando para ele assim, ele muito bravo, nervoso. Nossa, ainda bem que eu estou fechando negócio com esse rapaz, porque qualquer coisa eu consigo trocar, né? Se for com ele, sem chance. E quem estava lá era ele. Aí eu cheguei e eu falei, cadê o Victor? Aí ele falou, não está mais aqui não. Ele não trabalha mais aqui não. Aí eu, não, aí eu já fui dando minha mão. Ele falou, mas peraí, o que que eu posso te ajudar? Aí eu expliquei a situação. Irmãos, eu fiquei até parado assim. Ele perguntou, qual que é o seu nome, seu CPF? Deixa eu procurar aqui. Cadê a nota fiscal? Não, não tem não. Então deixa que eu procure aqui. Super, assim, solícito, proativo para tentar ajudar. E hoje em dia é muito difícil alguém querer ajudar. É muito difícil. E aí acabou que ele viu que o rapaz que me atendeu não emitiu a nota fiscal
Ele conseguiu gerar a nota fiscal lá, recebeu os rejuntos todos rabiscados, mas tudo lacrado, né? Não foi nada usado dentro da validade, mas eu não tinha nota fiscal, já estava rabiscado, não tinha expectativa nenhuma. Ele aceitou e gerou crédito. E aí cheguei e falei para ele, nossa, ele aceitou, é inacreditável isso, como que o Senhor operou. Aí a Aline, minha esposa, me conhece bem, né? Falou para mim, porque você não murmurou. Porque você não murmurou. Então, é isso que, quando eu falei do sexto, irmãos, assim, eu sofria muito com isso, de murmuração. Quando o Mário tem compartilhado sobre o povo no Egito, às vezes eu comecei, gente, que absurdo o povo agir dessa forma. E aí eu não seria diferente. Não seria diferente. E, e por que que eu não murmurei? Com o estudo do livro, né, o primeiro capítulo, o Senhor conquistou algo em mim, eu alcancei, de que todas as coisas o Senhor tem controle. Não adianta você ficar querendo reclamar, chorar, ficar nervoso. Porque, queria ter chegado no horário e não deu certo, eu me esforcei e não deu certo, eu queria ter falado isso e não deu certo, ter feito isso e não deu certo. Quando a gente fala para o Senhor, né, todo dia, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser útil para o Senhor. Pela graça e pela misericórdia dele, ele opera de forma que é só a graça e a misericórdia dele para agir. A gente não tem outra explicação. Eu estou compartilhando isso, mas assim, eu quero deixar bem claro. Esse momento eu alcancei. Não quer dizer que eu tenha alcançado ficar livre de murmurar plenamente. Ó, a partir de agora o Tiago não vai murmurar mais. Então, nossa, eu posso pisar no pé dele, posso fazer qualquer coisa. Sempre eu estou fazendo um esforço. E pelo que eu me conheço, a Aline me conhece, mas eu me conheço mais do que ela me conhece. Eu sei que para mim foi um grande esforço. Foi um grande esforço para não murmurar, por causa de um rejunte. Há muito tempo atrás eu ia murmurar por causa de um rejunte, por causa de uma coisa pequena. Imagina uma coisa grande. Então, eu quero vir aqui compartilhar isso com os irmãos, para que os irmãos também, se tenha algum irmão, irmã, assim, que se identifica, né, com isso que eu falei, né, que às vezes a gente se entristecer por certas coisas, murmurar por certas coisas, por mais que elas sejam, de certa forma, bem dolorosas, como foi com Jó, né? A gente tem que tentar fazer o esforço de trazer em realidade aquilo que o salmista, lá em Abacuque, diz, né? Ainda que a figueira não floresça, não tenha fruto nos campos, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Então não tem nada que eu tenha que temer, só prosseguir para te contemplar na glória. Então é isso que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, que possamos caminhar de uma forma sempre agradecidos pelo Senhor, de tudo que Ele tem feito, né? Nós celebramos a ceia, né? E frequentemente eu tenho pensado, nossa, deixamos de existir, de só existir para ganhar uma vida. O Senhor nos deu a própria vida, né? Se sacrificou por nós. E, e além disso,
Ele ainda nos deu o Espírito Santo Consolador. E às vezes, além disso, a gente fica querendo mais. Então, é isso. Aqui eu imprimi, é só para quem está na gravação, vai ter que como perceber, porque o hebraico lê da esquerda, da direita para a esquerda, é ao contrário. Então, vai perceber mais ou menos aqui, começa com o Aleph e depois a mesma letra ela vem se repetindo e depois ela muda no versículo 8, cadê? Não, 9, aqui embaixo, vem a outra letra, que é o Gimel, Bet, e depois vai seguindo e vem as outras letras. Aí quem tiver interesse assim, de ver exatamente como está no hebraico, eu peguei do aplicativo da Tanakh, que é um acrônimo, deixa eu até falar que é interessante isso, eu não sabia. A Tanakh ela tem nas lojas, né, da Play Store, na Apple Store, e se pronuncia Tanakh, né, Tanakh. A escrita é Tanakh com K, é Tanak, se pronuncia Tanakh, que é acrônimo de Torá, que é o ensino, Neviim, que é os profetas, e Ketuvim, que é os escritos. Aí, quem quiser, é só baixar, é gratuito, que é maravilhoso. Amém. Obrigado, irmão. Felipe, vou tomar água para não fazer desfeita, tá? Irmãos, o irmão Luiz tem compartilhado conosco sobre o Espírito Santo. E eu confesso que, durante muito tempo, eu não vi o Espírito Santo como eu vejo agora. Mesmo porque, antes que começasse esse estudo, eu já estava estudando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai e quanto Deus Filho. Ele é Deus. E o mais lindo de tudo é que o Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para nós. Então, tem que ficar muito claro para nós que Deus Pai está no céu, o Deus Filho está no céu, mas o Deus Espírito Santo está aqui conosco. Ele que nos assiste. Qualquer coisa que aconteça conosco, filhos, né? Cristãos, filhos, tem toda a assistência dele, consolo dele. Ele é extremamente sensível, extremamente sensível. Você pode afastá-lo, você pode entristecer. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Ele é totalmente amável, ele é totalmente doce. Eu estou falando isso porque eu estava ali e as pessoas me cutucando, porque hoje de manhã, quando eu acordei, eu senti, eu já compartilhei isso com alguns irmãos, né, até no grupo de oração, e de agosto de 2022, eu comecei a ter um processo que eu não entendia o que estava acontecendo. Mas era uma opressão muito forte. Eu estava vivendo num deserto com tudo ao meu alcance, mas eu estava vivendo num deserto. Até que, até que em outubro do ano passado, houve um desfecho do Senhor nisso aí. Mas mesmo assim, né, eu não vou estender isso, né, porque gastaria muito tempo para falar sobre isso, que é um testemunho também. Mas o fato é que eu vinha trazendo algumas coisas, arrastando algumas coisas da minha vida, né?
E é impressionante, porque hoje de manhã, quando eu acordei, o Espírito Santo falou assim, vai lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. Eu abri as Escrituras hoje de manhã, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Na realidade, para dar um contexto, eu vou ler o versículo, o capítulo quase todo. Acho que tem tempo para isso, né? Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus. Irmãos, eu estou lendo isso aqui e falando para vocês mesmo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, eu vou enfatizar que eu não estou simplesmente lendo alguma coisa para vocês. Eu estou querendo transmitir o que está dentro do meu coração para vocês. Que haja em vocês essa abertura. Eu peço, por favor, abra o seu coração agora. Tá? Abra sua mente agora. Receba o que o Senhor, o que o Espírito Santo quer dizer no seu coração agora. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me dê de gosto, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o Espírito Santo inspirou Paulo aqui, então ele está dizendo o passado dele, das coisas que ele veio fazendo e trazendo e etc., caminhando. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Aqui o Espírito Santo me tocou hoje pela manhã. E, como o Tiago falou, né, eu não vou me esforçar, não, sabe, Tiago? Mas eu desejo que o Espírito Santo construa isso em mim a partir de hoje como um marco da minha vida. Ele fala aqui, irmãos, e é isso que eu quero deixar aqui com vocês. Muitas vezes nós carregamos um peso pela nossa história, pelo que nós vivenciamos, não importa o que seja. Mas as coisas que mais nos machucam são aquelas coisas pelas quais nós não temos prazer em lembrar. Não é verdade?
né? São coisas que aconteceram nas nossas vidas, que tiveram a nossa participação. É lógico que as coisas leves são muito interessantes, mas dificilmente a gente lembra delas. Mas dessas coisas que nos marcaram de uma forma, entre aspas, negativa, a gente fica trazendo isso, carregando isso. E eu estava nesse processo da minha vida, 74 anos, até hoje. E hoje o Espírito Santo falou comigo assim, hoje eu vou te tocar. E eu espero que o Senhor esteja tocando cada um de vocês agora, nesse momento, com esse versículo aqui. Ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, nós não podemos vivenciar passado. Não tem jeito de fazer nada com isso. Passou. Não é? Não é verdade? Nós não temos jeito de fazer com nada que está para frente. Nós não temos noção disso. Deus tem o controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. E nós deixamos muitas vezes de vivenciar o nosso presente por essas coisas que passaram ou que estão na frente que nós não sabemos, não temos condição delas. Então ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E é lindo porque ele fala, e avançando para as que diante de mim estão. E agora é a preciosidade. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, então, eu queria deixar isso, né? Podemos ler, continuar lendo aqui, mas eu vou parar aqui. Eu queria deixar isso no coração de cada um de vocês, porque isso está inundando o meu ser, né? Desde hoje de mais cedo. E ali, naquele momento, eu não tinha intenção de compartilhar nada, mas o Espírito Santo falou assim, compartilha. Irmãos, só tem uma maneira de você ter o Espírito Santo na sua vida diária, todo momento. Então, comece por invocar, de uma forma muito doce. Senhor Espírito Santo, esteja comigo. Me ajude a orar, me ajude a fazer isso, me ajude aqui, me ajude. Tudo que Ele quer é que você faça isso. E Ele fará. E Ele fará. Nós temos visto nas respostas de oração de nós, né? Todas as orações que nós fazemos quartas-feiras, as respostas de oração que nós temos tido. Como que Ele é maravilhoso, como Ele é amigo, como Ele é doce, como Ele é totalmente desejável. Irmãos, deixem as coisas para trás. Aquelas que ficaram, esqueçam, largam. Como o Senhor fez com os nossos pecados. O Senhor não guardou os nossos pecados para um dia virar para nós e falar assim, você lembra que você fez? Não. O Senhor revela que Ele apaga. Não existe mais na memória isso. Apaga, Ele apaga. Então, a nossa vida tem que ser apagada. Nós temos que viver para o Senhor daqui para frente, olhando para o Senhor, com o Senhor, né? E que seja tudo de nós para Ele, apenas para Ele, para o louvor e glória dEle, para o engrandecimento do santo e preciosíssimo nome dEle. Amém. Estava planejado, mas é só um versículo que é interessante que eu vou falar, que você leu, Filipe. Hoje é o quê? Chega. Então, operado. Está prestando atenção na palavra. Só ler o versículo rapidinho. É que o irmão leu Filipenses 3,13, né? E queria ler Hebreus 3,13 também. 3,13. Você leu Filipenses 3,13.
Então, Hebreus 3:13, ele fala alguma coisa parecida com isso, né? Mas tipo, pelo ângulo que eu tenho considerado. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Uma coisa, né, rotineira, né? Uma coisa do dia a dia. Durante o tempo que se chama hoje. Não é amanhã, não é um plano, é uma coisa diária. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, aqui ele está falando de endurecer o coração. Quando a gente vai no mesmo capítulo 3, mas no versículo 7, que fala, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então, tem considerado isso? Eu tenho lido um livro, acabei de esquecer de novo, como chama? Silêncio de Adão. Prestando tanta atenção, eu não lembro do livro. Mas o meu conteúdo é muito bom, porque ele fala assim, na minha situação, o que eu tenho todo dia, né, do meu lado? A minha esposa, né? Todos os dias. Então, a gente está ali vivendo, né, ensinando caráter para as crianças e, ao mesmo tempo, nos exortando e tentando, tornando-se uma só carne, cada vez mais tornando-se uma só carne, né? Então, a gente está caminhando, não, com toda a dificuldade que toda a rotina de todo dia exige. E esse livro, que chama Silêncio de Adão, ele é um livro muito interessante, porque ele fala, né, que você tem aquele relato de Gênesis, da serpente falando com a Eva, e onde que estava Adão? Então, tirando a parte, né, dos irmãos que estudam, né, Adão estava perto, do lado, acho que Adão estava longe, estava cuidando, não, ele não se manifestou, de alguma forma, ele não se manifestou. E esse irmão, ele conta sobre a perspectiva da vida de casal dele, que ele tinha exatamente esse coração endurecido pelas coisas da vida, mas ele preconizava uma coisa, e a Sheila fala isso muito comum, a Sheila me exorta nisso, o quadro, né? Ter um quadro belo, de uma família boa, né? Como que nós, cristãos, nós podemos ser tentados, né, a ter esse tipo de vida, né? Uma vida ruim dentro de casa e, por lá de fora, a gente ter, ele fala assim, um picture, né? Uma foto bem bonita, né? E isso é um laço, né? Eu lembro que a gente comentou, quando a gente estava estudando Atos, sobre tentação, e até lembro até na casa do Álvaro, até a Hannah estava lá, que a gente falou sobre tentação, peirasmos, né, que é uma palavra no grego, que ela pode significar que a gente estava discutindo a tentação de fora para dentro, e aqui a nosso coração cria, né? Então, isso é tão... ele é tão importante que eu assistindo o Romeu na abertura, quando ele fala de Hebreus, né, como que a gente pode entristecer o Espírito Santo com a nossa vida, fazendo esse tipo de coisa, né? A gente tá fora da nossa casa, né? Vivendo uma vida, né? Talvez para fora boa e dentro de casa ruim, né? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero levantar a mão. Mas você imagina quantas vezes a gente sai de casa com raiva, porque atrasou, né? As crianças atrasaram, a gente não saiu bem, o negócio azedou, e aí você chega dentro da reunião
pá, e sai rindo para todo mundo. Não é bom. Você acha que o Espírito Santo acha feliz isso? Não, não é bom, né? Uma vez eu lembro que a gente foi na, lá em São Lourenço, e eu acho que foi a segunda vez que eles tiveram uma dificuldade, né, como igreja, assim, como localidade, que os casais ficavam assim, o marido ficava num lugar, a esposa em outro, e aquela vivência que tinha em casa veio para a congregação, eles tiveram que estudar, e o que me marcou, foi o que eu vou falar, é que estavam todos os casais, né, jovens, velhos, mais idosos, todo mundo dando na mão para a esposa, né? Eu falei, gente, isso não é comum você ver isso, né? Não precisa de fazer isso, né? Mas pelo que o irmão depois contou e tal, ele falou, não, é porque nós saímos de um estudo longo que foram 20 sessões com os homens, tantas sessões com as mulheres, e eu vi assim, até fiquei na casa de um irmão, que é um irmão idoso, e você via que foi um trabalhar do Senhor como um reflexo de algo anterior, e não um quadro, né? Pelo menos na situação da casa dele que eu. Então, eu falo amém para essa palavra, né, de entristecer o Espírito Santo, porque a gente tem muito o que fazer isso. E nessa visão que a gente tem aprendido do Espírito Santo, a gente pode ter um pouquinho de ideia, né, quando a gente entristece alguém, né? Você não consegue entristecer alguém imediatamente, vou falar sobre o ponto de vista do Espírito Santo, né? Ele está entristecido, né? Ele está triste. Quando a gente está triste, né, profundamente triste ou triste, né, você não tem muita força, muita energia para fazer muita coisa. Então, eu fico vendo, sim, né, a gente entristece o coração do Espírito Santo, é difícil logo depois você ir lá e querer alguma coisa, ou pedir, ou fazer alguma coisa. Não é por aí que acontece, né? O Espírito Santo, ele não se enfraquece de maneira alguma. A gente se enfraquece, a gente perde energia, ele fica chateado. Mas pensando somente nessa parte, que eu queria convidar os meninos para pensar também, a gente se entristece. E endurecer o coração, eu acho que ele é muito chave para a gente deixar de fazer isso, né? Eu falo muito assim, não tem problema ter problema. O problema é você não resolver ele, não ir para lá, né? E a chave é exatamente essa aqui que a gente leu, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Acho que é Mateus 15, ele dá uma lista. Desculpa, Mateus 13, 15. Ele está falando do povo, né? Que eu só vou citar porque eu lembrei que ele fala assim, porque o coração desse povo está endurecido. Logo quando ele termina a parábola lá, né? O coração desse povo. Aí ele fala aqui, ó, ouviram de mau grado com os meus ouvidos, né? Quando ouvi o Espírito Santo, lá está escrito em Hebreus, né? Então aqui eles ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure, né? Muitas vezes a gente está falando de cura, mas é difícil o Senhor agir entre nós, né, no nosso coração, cura, um coração endurecido. Então, acho que amém, né? Que a gente possa abrir mesmo o coração ao que ao que o Espírito Santo tem falado. Amém. Oi, Rodrigo, você pode escolher 15 de novo? Aham, posso. Esse versículo é muito. É, é Mateus 13, versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém. É Mateus 13? Mateus 13, versículo 15.
Gente, mas eu queria só falar uma coisa para vocês, eu perguntar. Bom, senão fica, não dá para gravar, tá? Mesmo que não fica. Pode ficar aqui, né? Eu queria falar para os irmãos sobre a minha cunhada, que já é a segunda vez que ela interna com essa questão de púrpura, né? E eu pedi orações no grupo de oração da quinta-feira, eu pedi às irmãs também, né, no grupo de oração. E, no princípio, ela não estava passando tão mal como ela passou da outra vez. Da outra vez, ela foi direto para a UTI, a gente não tinha nem esperança que ela fosse suportar tudo que ela passou, sabe? É uma doença muito grave, muito difícil de ser tratada, tem que acompanhar de 6 em 6 meses, é um negócio bem complicado. E ela é nova, ela é assim, nova, mais nova do que eu, né? E gostar dessa, né? Mas, enfim, mas o que que aconteceu? Nós fomos visitá-la, né? E um dia depois que ela tinha passado muito mal. Meu irmão, muito fechado, não contou para a gente que já tinha alguns dias que ela estava internada, porque foi no final do ano, né? Então, ele não contou. E depois ele me ligou e falou que ela não estava bem. Eu vi que ele estava muito cansado, que ele não sai de perto dela. E, enfim, eu pedi oração. Assim, a melhora dela foi tão impressionante que a única coisa que pode ser atribuída à melhora dela, que são tantas variáveis, é plaqueta, é troca de plasma, é não ter reação nenhuma, como é que fala, de rejeição a esse plasma que ela recebeu. Ela teve água, líquido no pulmão, teve que suspender o tratamento. A coisa já estava caminhando para voltar para a UTI, né? Aí eu e Sandra fomos lá, eu vi, assim, de uma forma, existe uma resistência espiritual à nossa visita, a mãe dela que não vai lá todo dia, outras pessoas foram 2 pessoas a mais, ela tinha acabado de sair da tal da plasmaferese, que é uma coisa demoradíssima, é assim, um sofrimento, um tempo igual como é que fala? Hemodiálise. É um negócio terrível. Tem que fazer sempre no hospital, ela não pode sair enquanto não tiver tudo aqui. Mas, enfim, eu vi isso, sabe? Que nós não conseguimos fazer uma oração com ela, nós não conseguimos, assim, né? Até a própria resistência dela, a gente eu senti. Não sei como é que a Sandra viu, mas eu senti. Mas o Senhor tem dado a ela uma nova oportunidade, para o meu irmão também. Porque a melhora dela, depois que eu pedi oração, e eu falei, eu tinha pedido, tinha muita gente orando por eles, por ela, e foi uma coisa impressionante. Impressionante. Foram 3 dias, ela foi recuperando, recuperando. Então, né, a Sandra só não volta agora. Olha, Está sentindo falta. agora, né? Quer dizer, não tinha perspectiva Eu nenhuma. quase voltei, peguei uma reunião, porque eu achei que ela fosse. Dessa vez eu achei que não estava disponível. É. Ela estava bem bem. Então, assim, eu queria muito agradecer aos irmãos, dar um testemunho de que, gente, nossas orações têm sido ouvidas, eu vejo isso em tudo, às vezes eu faço uma oração, daí meia hora eu vejo o resultado. De mexer, assim, com a vontade das pessoas, com o coração das pessoas, sabe? Eu vejo isso com meu filho, e muda em 1 hora, 2, muda tudo. Sabe? É muito maravilhoso. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar de estar sempre orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos que se desviaram do Senhor, pelos que ainda não conhecem o Senhor. Eu tenho esse encargo, assim, eu aceito ele com uma alegria muito grande. Quando vocês quiserem pedir oração, pode pedir para mim, que eu tenho maior disponibilidade, tenho, assim, muito desejo de orar pelas pessoas, qualquer pessoa que está sofrendo, que não conhece o Senhor. E quando eu paro e penso, o futuro dessa pessoa é tão terrível, que a gente não pode se furtar de orar por todas as pessoas que estiverem próximas da gente, ou alguém que esteja em dificuldade, ou uma pessoa no meu prédio que está lá fazendo hemodiálise já tem 1 ano e tanto. Como que eu não vou orar para uma pessoa dessa, para pedir o Senhor a oportunidade de falar dele para ela, né?
Então, vamos ser diligentes, né? E prosseguir, né? Sozinhos, em casa, com os nossos horários de oração, com os grupos. A hora que quiser orar comigo, pode me ligar, tá bom? É isso que eu quero dizer.